Et puis après, je sais pas, bon, il a l'enregistrement, c'est parfait. Oui. Donc voilà, vous voyez mon diaporama. Donc en fait, j'ai fait essayer de faire vraiment 5 diapositives uniquement aujourd'hui. Bon, finir un petit peu ce que j'avais présenté sur l'approche, sur mon approche, sensible, imaginaire, raisonnée. J'avais surtout parlé de sensibilité et imagination. Je vais revenir un petit peu là-dessus pour, conclure. Et puis j'ai pensé à 4 conclusions. Finalement, qu'est-ce que je pourrais dire de tout cela après, ce qu'on a fait? C'est de repenser l'éducation peut-être, l'éducation artistique entre autres. Et puis qu'est-ce que je conclurais sur l'éducation esthétique en gros? Et puis après, ce que je conclurais sur l'appréciation des images. Donc qui c'est qui veut traduire? Ah, Vai começar? Então tá. posso começar? Aqui a professora Miriam apresenta para a gente, então, esse primeiro slide. Hoje ela preparou apenas 5 slides para acompanhar a conversa, para que todos também possam participar desse diálogo. E ela vai trazer um pouquinho, né, as conclusões, assim, o que ela sintetiza do que foi apresentado ao longo do seminário, né? Então, um pouco sobre algumas conclusões sobre a educação em geral, né? A educação artística, a educação estética e a apreciação das imagens. Ok. Donc, Ok? pour l'approche CIR, donc, ce que j'ai présenté la dernière fois, pour moi, c'est que ce soit pour créer, pour apprécier, c'est une même démarche. C'est pour moi un processus réflexif qu'il y a à la fois dans la création et qu'il y a dans l'appréciation. Il faut que ce soit aussi pas seulement un processus réflexif différent, mais que ce soit la même chose dans un processus réflexif artistique. Et je dirais que spécialement, finalement, si en effet du côté de la science, hein, parce que ça me paraît important, la réflexion scientifique, on peut autoriser une certaine subjectivité, je dirais que la réflexion artistique, elle est beaucoup plus complète parce qu'elle oblige à la fois à synthétiser du sensible, de l'imaginaire et du rationnel. Je laisse traduire Sim, ici. então, ela retoma, né, o que ela já havia falado no nosso último encontro, que é sobre essa proposta, essa abordagem que ela desenvolveu, que é, né, sensibilidade, imaginação e razão, e racionalização, e aí ela, dentro dessa abordagem, ela enfatiza esse processo reflexivo que, né, completa todo esse processo, mas que ele não é um processo reflexivo exclusivamente do ponto de vista racional. Por isso, ele é necessário que se desdobre numa reflexão artística. E exatamente essa reflexão artística se demonstra mais completa do que se fosse apenas uma reflexão racional, né? Apenas uma explicação, porque, no caso, ela implica nessa sensibilidade, nessa percepção, nesses outros fatores que não são aqueles apenas dados pela razão. On peut dire en fait que d'une manière générale, la raison, le logos de Descartes ou la conscience phénoménologique qu'on pourrait dire chez Cassirer, c'est-à-dire si on prend vraiment les options toutes de l'esprit, elles ont fait beaucoup de nombreuses recherches en éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut réfléchir enfin, si on veut définir le processus réflexif artistique, je crois qu'il faut revenir sur les définitions d'imagination, élargir un maximum les définitions, mais aussi de la sensibilité. Il faut séparer les deux pour enrichir vraiment les définitions. C'est pour ça aussi que j'ai proposé 3 définitions dans l'imagination pour essayer d'englober un petit peu tout le monde, à la fois l'association d'images de chez Descartes, les émotions sous forme de symboles qu'on trouverait chez Kant ou Freud, mais aussi la rêverie poétique qui la demanderait aussi de réfléchir encore plus, de définir cela. Et puis la sensibilité, je dirais que la sensibilité, c'est un corps qui pense et qui se souvient aussi. Ça, c'est une définition qu'on oublie souvent dans la sensibilité quand on la met avec les émotions. Je pense que la pensée sensible, elle est en relation directe, les choses. On la trouvera beaucoup plus dans des pensées orientales que dans des pensées chez nous en Occident, qui sont plus rationnelles. Je dirais que la sensibilité, c'est aussi du vécu, des souvenirs qui construisent le présent et l'avenir. C'est pas uniquement quelque chose qui nous entrave, c'est quelque chose qui nous construit aussi, les souvenirs. Je dis ça maintenant que je suis une vieille dame, que je peux faire le point là-dessus. Et puis, je dirais que la sensibilité, c'est aussi une personnalité qui fait des choix selon ses propres intérêts aussi.
Et je dirais que c'est aussi une conscience qui a conscience de sa finitude, une existence. Il y a quelque chose d'existentiel aussi dans la sensibilité, quoi, qu'il ne faut pas oublier. C'est pas que des émotions. Ça va, Laetitia? Sim, sim, já fez a transição. Então, ela retoma essa questão da razão, né, da lógica de Descartes, ou então da consciência fenomenológica, que daí ela traz o Cassirer, né, e ela diz que essas duas abordagens, esses dois modos de ver, eles fizeram parte de muitas pesquisas na educação, né? Então, as pesquisas em educação, geralmente, elas passam por essas duas perspectivas. Eu acho que só tem alguém com o fone, com o áudio. E, por isso, é interessante e necessário enriquecer as definições que passam por essas perspectivas, né? Que são a definição de imaginação e a definição de sensibilidade. É importante separar essas duas definições e entender quais são os conceitos que atravessam elas. Então, para a imaginação, ela traz a questão da imaginação associada, quando se faz a associação da imaginação com as imagens, né? E aí vem um conceito de Descartes. A imaginação associada às emoções simbólicas, fazendo referência a Kant e a Freud, e a imaginação relacionada ao devaneio poético, que daí faz referência ao Bachelard. Em relação à sensibilidade, ela traz aqui 3 conceitos pelos quais a sensibilidade passa, né? O primeiro é a sensibilidade entendida como um corpo que pensa e um pensamento sensível, o pensamento sensível como uma relação direta com as coisas. E esse conceito, ele estaria mais relacionado principalmente com um modo de pensar do Oriente, né? Talvez não tanto, ele acaba passando mais pelas pesquisas ou, enfim, pelos estudos elaborados no Oriente. Uma segunda forma, um segundo conceito que envolve a sensibilidade é a sensibilidade entendida como aquilo que se vive, né? Com as lembranças que são construídas no presente e no futuro. Então, essa sensibilidade que remete a alguma lembrança. E, em terceiro ponto, a sensibilidade enquanto a personalidade, no sentido de que a personalidade se faz a partir das escolhas de algo que interessa ao sujeito. Né? Então, tem a ver com uma existência da consciência e da sua finitude. Né? Então, tem algo de existencial também na questão da sensibilidade. É isso. Et été ton micro qui a été un peu mal, donc c'est moi qui a fait couper. Pas de souci, j'ai vu. Donc, je reprends. Donc, apprécier, pour moi, c'est vraiment ce processus réflexif en 3 étapes. Déjà, une première étape, qui est toujours sensible et imaginaire, est toujours en premier, et toujours de manière individuelle. Pourquoi? Parce que ça demande un effort d'aller chercher sa sensibilité, ça demande un effort d'imaginer. Et j'aime beaucoup l'hypothèse qui dit que si l'homme est intelligent, c'est parce qu'il est feignant. Il est paresseux. Que la pensée est mobilisée quand il y a réellement une importance de le faire. Si on donne la solution, souvent quand on demande d'apprécier une image, on explique ce que c'est, puis on dit après toi, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai que là, je pense que l'élève ne va pas solliciter son imagination, imaginer quelque chose, parce qu'on lui a donné la solution. Donc je dirais que c'est vraiment toujours premier, de faire l'un sensible ou imaginaire, ou les deux, ça n'a pas d'importance pour moi, mais vraiment que ce soit toujours premier. Ensuite, je dirais que l'approche raisonnée, cette approche un petit peu qu'on connaît un peu plus, qui est pour ça que je la développe moins, qui est l'analyse des éléments de contenu. Bon, je n'ai pas développé la dernière fois, mais je pourrais en dire un petit peu plus. À la fois les formes et les aspects des images, par exemple, mais aussi les éléments socioculturels, là, évidemment, tout le contexte de l'image, etc., etc.
Donc ça, c'est des choses assez classiques à mon avis, qu'on a bien développées et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis sur là où un peu je suis différente de souvent ce qu'on fait, c'est qu'on compare sensible et raison pour dire bah, finalement là-dedans qu'est-ce qu'on peut garder. Moi, je pense que c'est plutôt une approche synthétique qu'il faut, pas une approche comparative, hein, la troisième étape. Et c'est là où c'est pour moi aussi un peu difficile de. Enfin, que je pense que ma recherche n'est pas assez développée pour en expliquer plus que ça. Então, aí dentro dessa proposta, né, que ela nos traz, essa abordagem, a apreciar implica em um processo, né, reflexivo que se dá em 3 etapas. O primeiro seria essa abordagem sensível e imaginária, então ela aqui coloca nessas palavras assim como equivalentes, que seria, né, uma possibilidade, não é algo assim que ela se ocupa muito, que ela se preocupa muito em definir se é essa ou aquela, mas que estaria nesse conjunto e que sempre é uma primeira aproximação desse objeto artístico, que se faz também de forma individual, porque exige, né, um esforço dessa pessoa em olhar, em apreciar, e não em buscar uma solução, mas em ficar ali, né, dentro daquela apreciação mesmo, daquela contemplação. E aí ela nos colocou que o que faz, né, que é para isso, e que o que faz, assim, de certa maneira, a característica desse pensamento ou dessa possibilidade é exatamente a gente ser um pouco preguiçoso, um pouco, né, assim, devagar, quase parando, aquele momento, né, o do ócio criativo, que tem até um título aí de um italiano com esse, né, um título de um livro do Domenico Di Masi. Então, seria necessário essa pausa para que essa pessoa se colocasse, né, na sua individualidade, nessa apreciação, nesse olhar, nessa atenção. E aí, após essa atividade que seria mais individual, ou que necessita ser algo do sujeito consigo mesmo, entraria esse outro momento dessa racionalidade, né? Raisonner, em francês, ele não é assim uma tradução de algo racionalizado. Ele é algo organizado, classificado, tanto que existem os temas, né, alguns livros que trazem isso no título, que quer dizer assim, um grande levantamento que classificou, ordenou como um index para nós aqui. Né? Então, essa palavra racionar não quer dizer racionalizar no sentido assim de transformar algo que é totalmente empírico em racional, mas de dar, né, uma ordem, uma organização nessas ideias, ou seja, naquela sensibilidade, naquela imaginação. E aí essa parte que seria mais conhecida, que a gente, né, que a professora, a Miriam também já lembrou em outro momento, que tem algo a ver com a abordagem triangular da Anna May, ele passa, né, pela essa análise dos elementos, do que está contido na imagem, em relação às suas formas, seus aspectos, a sua composição, e aí daí se desdobra, né, nessa análise racionalizada, nessa abordagem mais crítica, mais pela lógica, a análise dos próprios componentes socioculturais, históricos, né, que estariam relacionados ao contexto daquela imagem, né, que seria também algo que a Anna May diz contextualizar. Dans l'abordage dans l'approche triangulaire de Anna May Barbosa, elle a la deuxième étape là, l'approche raisonnée, qu'elle appelle contextualiser, né, la contextualisation. Oui, parce que généralement, dans l'approche sensible, on met la description, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'analyse de contenu. Pour moi, c'est de l'approche rationnelle, c'est pas de l'approche Oui, sensible. C'est pas oui, parce qu'on est en train de décrire ce qu'on perçoit qu'on est dans la sensibilité. oui. C'est ça Então, c'est la différence. Pour moi, la sensibilité, c'est vraiment ce rapport à soi-même, quoi. Et pas seulement le fait de percevoir, comme on le dit dans l'approche cartésienne. Pourquoi? Ben parce que finalement, on pense souvent que la sensibilité n'est pas quelque chose qui pense. Alors que le corps pense, et je pense qu'il y a quelque chose dans ma thèse, hein, je reviens à mon doctorat, il y a 20 ans de ça maintenant, j'avais parlé d'un rapport tellurique aux arts. Hein. Tellurique au sens de terrien vraiment, de quelque chose qui vibre dans le corps. Avant même qu'on mette des mots, je pense qu'on commence à penser. J'avais la chance d'avoir un directeur de recherche qui a développé l'idée le concept de pensée sensible.
René Barbier. Bon, j'étais pas tout à fait d'accord avec lui, mais ça m'a ouvert la voie quand même à mettre dans ma tête quelque chose qui soit de rapport direct aux choses, quoi. Oui. Mais bon, c'est compliqué à expliquer. Bref, oui. Bon, je vais traduire un peu. Qu'est-ce que je vais Oui, finir de bon, voir e après je reprends. J'ai pris quelques mots ici. Mas, então, então ela... Aí eu fiz o comentário para ela, né, que na Ana May esse approach racional, essa abordagem crítica ou racional, né, se fosse traduzir assim de uma forma mais literal, seria racionalizada. No caso, estão me ouvindo? Que a minha internet piscou aqui. Tu m'écoutes, Myriam? C'est bon? Oui, je t'écoute. Il y a Ah, eu un moment où ça a un peu bugué. Je n'ai pas entendu le début. d'accord, então je repete. Mim Então, também aqui. nessa aproximação racionalizada, assim, traduzida ao pé da letra, né? Se tem essa análise dos elementos que estão presentes ali na obra, a questão do contexto. Aí eu comentei com ela que a Ana May Barbosa, né, na sua abordagem triangular, trata desse momento, né, dentro dessa abordagem, como a contextualização. E aí ela fez um comentário que eu vou deixar para fazer no final. E a terceira etapa seria essa abordagem sintética, que é onde ela vê maior dificuldade ainda de se alcançar, né? Porque não seria um processo de comparação, mas de algo em que esse sujeito que percebeu, né, que foi sensível, que ativou assim, a sua imaginação diante do objeto artístico e também pensa, né, nesse objeto em relação às suas condições socioculturais, suas formas e tudo mais, ele então faz essa síntese. Então, essa parte aí é que ela sente essa maior dificuldade. Aí ela falou, no momento que eu fiz aquela intervenção, eu sou uma pecadora, né? Que, que essa questão, né, da contextualização e dessa abordagem racionalizada, ela é bastante polêmica por conta que existe, que ela entende que não se pode falar de pensamento ou de pensar quando se está falando dessa sensibilidade, desse imaginário, né, dessa percepção. E que até o orientador dela defende, né, um conceito de um pensamento sensível, que ela não é muito de acordo, mas que ela entende que sim, né, ajudou ela a chegar nessas compreensões que o corpo pensa, né, e que ele pensa numa ordem que não é necessariamente da razão, da lógica, né, desse pensamento cartesiano, e que poderia ser chamado de um pensamento telúrico, e que, portanto, né, é necessário aí, que mais adiante ela vai entrar um pouco mais nisso, à frente aí, que ela pode retomar. É isso, Miriam. À peu près, hein, Miriam. Je ne suis pas une bonne traductrice. Non, c'est pas mal, c'est pas, j'ai parlé vite aussi, tout ça, c'est bon, je vais assez vite là dans le reste de ce que je parle, donc en fait, je dirais que c'est une approche dialogique, mais au sens très très large du mot dialogique. C'est une approche à la fois qui va être individuelle, et j'ai trouvé intéressant, une fois j'ai fait cet atelier avec des futurs enseignants, mais au préscolaire, c'est-à-dire à la maternelle. On n'avait pas eu le temps de faire l'approche raisonnée, uniquement sensible et imaginaire. Et j'ai fait partager, après juste, je fais toujours partager ces différentes approches, pas tellement pour trouver du sens commun, mais plus pour restituer cette sensibilité, ces intuitions que les gens vont avoir face aux images, pour les valider d'une certaine manière. Je dirais que le sens conjugué, l'individuel et le collectif, c'est pas pour une recherche de vérité, c'est plus pour valider la sensibilité. Donc, la c'est finir après. E então aqui ela fala dessa questão de uma abordagem dialógica, mas não um dialógico no sentido estrito da palavra, de que necessariamente vai ser entre duas pessoas, porque esse dialógico também tem momentos que são individuais. Ela fez um exercício com... agora eu não peguei se foi com crianças ou com professores do maternal. Mas ela não conseguiu depois avançar nesse exercício,
mas um exercício onde tinha partes, né, de uma abordagem individual, entre essa questão do sensível e do imaginário, e uma parte entre abordagens coletivas, né, de descrição, comparação, análise, no sentido de que essa parte dialógica não é no sentido ela falou de validar, c'est pas pour valider ou c'est pour valider? C'est pour valider des Pour valider. pour que les gens comprennent que finalement, ah, j'ai eu l'intuition de ça, mais c'est vrai que, ah, l'autre le comprend, mon intuition, un peu comme la poésie, qu'on lit quelque chose qui dit, ah, je retrouve quelque chose que j'ai dit moi. Seria nesse sentido mais de validar aquilo que foi sentido, assim. Ouais, des intuitions. Para validar as intuições tidas. L'approche collective, j'aime bien la faire pour l'approche raisonnée parce que c'est un gain de temps souvent. C'est-à-dire que quand les gens analysent, décrivent ensemble, ça fait gagner du temps. Parce que c'est beaucoup plus riche, plus rapide pour comprendre l'image que individuellement. C'est pas pour, enfin, la raison. Enfin, je dirais que collectiviser l'approche sensible, c'est pour l'instituer. Collectiviser l'approche raisonnée, c'est pour gagner du temps. C'est une question d'efficacité. Pour un apprentissage mutuel, ça serait plus ça, finalement. Então, a professora Miriam acrescenta naquilo que a Letícia já explicou, que essa abordagem dialógica, né, que teria então essa característica, nessa perspectiva aqui, de ser algo feito coletivamente, infelizmente não é feito dentro de uma proposta efetivamente relacionada à aprendizagem, mas dentro de uma preocupação de fazer isso acontecer de forma mais rápida, de ganhar tempo, de, né, passar para a próxima. Então, porque como é feito coletivamente, então as pessoas vão trocando as suas ideias e acabam chegando a algumas conclusões, algumas sínteses, né, de forma mais rápida. Mas, infelizmente, né, como a professora fala, não é uma perspectiva de troca, mas uma perspectiva de fazer o negócio acontecer mais rápido e dentro de uma direção, né? Porque aí aquele que mais fala, já mais colado com o que está, entre aspas, né? Evidente, acaba vencendo aquele outro que está meio titubeando, assim, meio na dúvida, não é, né? Aí todo mundo começa a ver a velha, né? E não mais a moça, tipo aquelas coisinhas lá do Panofsky, lá, porque um diz que é a velha e o outro que está meio na dúvida vai ver a velha. Je parle aussi qu'il y a cause du le groupe, quelqu'un qui parle plus, qui est plus vite, ele va fermer la perception dans l'autre. Parce que l'autre qui est plus timide, quand quelqu'un vient et dit « Ah, c'est ça », ele « Ah oui, d'accord, c'est ça ». Ele s'arrête de s'interroger parce que l'autre vient et donne la réponse. C'est pour ça que c'est important de faire l'approche sensible et imaginaire, prendre le temps de le faire de manière individuelle, de poser des questions, de façon à ce que même ceux qui parleront moins dans le groupe aient déjà une opinion qu'ils se sont faites eux-mêmes. Et que, en fait, en collectif, on va faire plus dire, ah, moi, ce que je fais souvent, j'ai dit, je demande d'écrire réellement et de lire après. Ce qui fait que tout le monde partage au moins un minimum et il doit écouter l'autre sans juger. Par contre, l'approche raisonnée, c'est plus de l'apprentissage mutuel un petit peu. Enfin bref, je dirais que l'approche dialogique, elle est aussi entre le sensible et le raisonné. C'est-à-dire, on va raisonner par soi, on va penser par soi-même l'image, mais aussi on va la penser avec des savoirs, évidemment. Donc là, c'est un dialogue entre les deux. C'est un dialogue aussi entre ce qu'on fait de raisonner et puis à la fin, ce qu'on fait de synthétique aussi. Ça va, Laetitia? Essa abordagem dialógica, ela faz um diálogo, então, entre a sensibilidade e esse lado mais racionalizante, assim, né? Racional, raisonné. Então, no sentido de fazer esse diálogo entre uma ponte, assim, né? Uma relação entre algo que é mais analítico, que vem dessa questão da razão, né? E algo que é mais sintético,
mais voltado, então, a sintetizar o sensível, o imaginário e o racional. En fait, je me rends compte avec l'expérience que le plus difficile avec les futurs enseignants que j'ai formés, c'est l'approche synthétique. Ils ont tendance à vouloir trop mettre de la raison, trop trouver une bonne justification et ils négligent leur approche sensible, ils l'oublient. Et ça, c'est vraiment qu'ils réussissent à faire. Je veux dire, peut-être que c'est une question d'expérience aussi que je me dis qu'à l'école, on demande rarement des exercices où on essaye de garder le sensible personnel et le raisonné. Généralement, on demande une opinion justifiée, objectivée, Uhum. et Então, non pas aí, oh, de quoi. excuse-moi. Oui, vas-y, j'arrête là. Então, ela conclui, né, lembrando que na perspectiva e na experiência dela, esse o que é mais difícil é exatamente essa abordagem sintética, não porque é mais difícil fazer, mas porque o resultado é mais precário. Porque, de certa maneira, os professores tendem a aceitar tudo, né, todas as considerações, e que aquilo que se aproxima mais dessa abordagem racionalizada, dessa abordagem crítica aí, é a que vai predominar, porque ela fica dentro de um parâmetro que, é, digamos, é mais aceito, né? Enquanto esse mais pessoal, particular, essa percepção mais de cada um, essa acaba sendo diluída. En fait, ça me fait penser à ce que dit Dewey. Dewey reproche à l'éducation de vouloir trop uniformiser. Et peut-être que Parece c'est que là. o objetivo da educação é uniformizar, né? Ouais. Bref, je dirais aussi que c'est dialogique dans le sens où c'est voir, c'est parler en même temps. C'est aussi un langage politique, poétique, et puis c'est un langage discursif. Comment on va synthétiser tout ça, comment on met les deux en même temps. C'est toute la difficulté un petit peu dans cette approche que j'ai souvent rencontrée, quoi. Mais ça me paraît indispensable de ne pas négliger l'un ou l'autre. Então, finalizando, né, fechando essa abordagem dialógica, também é nesse diálogo entre ver e dizer, entre uma linguagem poética, uma linguagem discursiva, mas nunca negligenciando um ou o outro, sempre trabalhando os dois juntos. Ok. Les meilleurs exemples qu'on puisse avoir, c'est vraiment les critiques d'art, où on a des choses qui sont ce qu'on appelle des envolées lyriques, un peu de poésie, et à la fois des choses très rationnelles avec beaucoup de connaissances, etc. Et c'est un modèle d'écriture. Bref, je dirais que finalement, quand on regarde l'éducation, ben, finalement, l'éducation, elle a toujours. Elle nous a. L'histoire récente, c'est qu'on a des idées démocratiques qui viennent questionner l'éducation comme moyen de développement à la fois social et personnel. Et puis qui nous ont obligés aussi, on le voit, à repenser la conscience et entre autres le libre arbitre, c'est-à-dire l'autonomie du sujet, quoi. Je crois que l'éducation de nos jours, elle est vraiment questionnée. Souvent, on pense l'autorité, mais je pense qu'il faut surtout questionner plutôt la place du sujet, exactement. Comment on arrive à lui donner une place vraiment au sujet, quoi. Et peut-être qu'on a des tendances conservatrices qui veulent revenir à des modèles où on voudrait peut-être questionner, revenir à l'autorité, un développement social. Je ne sais pas si, Laetitia, tu me suis. Oui, c'est moi. Ah, Então, né, nesse aspecto aqui de uma conclusão dos itens, né, vão ser as conclusões agora, passando para esse outro ponto do nosso encontro de hoje, repensar a educação, né? Então, ela aponta que a história recente da educação, que passa pelas ideias democráticas, ela vai questionar a própria educação como um meio de desenvolvimento social e pessoal. E isso leva também a uma discussão sobre que lugar, né, o sujeito ocupa nesse processo. Então, de maneira geral, existe uma tendência a dar lugar a esse estudante, aquele que aprende, né, e centralizar, assim, focar no sujeito esse processo, mas que ainda permeia muito propostas e práticas, né, que são autoritárias, que aí, no caso,
se ocupa muito mais do lugar do saber, né? Daquele que detém o saber e desse saber enquanto centro da educação. Então, que desconstrói, né, um modelo mais tradicional. Então, essa história recente da educação vai nessa direção democrática, nessa ideia de uma educação como uma forma de desenvolvimento, mas ainda, né, dentro dessa mesma proposta existe essa essa incerteza ou essa fragilidade enquanto discurso mesmo, né, ideológico, que educação seria essa que levaria a esse resultado? En fait, là où je pense qu'il faut revoir l'éducation, c'est par rapport au domaine de développement humain. Je pense que quand on a repensé l'esprit, on a fini par développer. C'est Cassirer qui le qui je pense qu'aujourd'hui même Vygotsky va s'inspirer un petit peu de ces trois domaines de développement humain. Un, les langues. Deux, les sciences. Trois, les religions, enfin ce qu'on appelle le domaine des mythes, etc. et collectives. Au départ, Cassirer, il avait prévu les arts comme quatrième domaine, puis finalement, il a abandonné l'idée. Il a considéré que les arts étaient transversales par rapport aux trois autres domaines. Je pense qu'il faut repenser l'éducation et puis voir qu'il y a 4 domaines autonomes. Il y a les langues, les sciences, la religion, que j'appellerais aussi ce qui est le problème du souci de toi et des autres, du développement des personnalités, des comportements, etc. Et les arts sont un domaine à part. Il ne faut pas les associer aux autres domaines, quoi. Outras novas concepções, né, como, por exemplo, a de Cassirer, vão definir que existem três áreas, né, três domínios do desenvolvimento humano. Então, o Cassirer vai definir que existe o domínio das línguas, o campo, vou falar campo, né? O campo das línguas, o campo das ciências e o campo da religião, que diria respeito às mitologias pessoais e coletivas, né? As crenças, enfim. E as artes, primeiro ele tinha previsto como um domínio, um campo à parte, mas depois ele colocou as artes como um campo transversal que atravessa esses três campos, né, as línguas, as ciências e a religião. O que a Miriam sugere é que é preciso repensar a educação, né? Então, trazer a arte também como um campo de domínio autônomo. Não? Então, seriam 4 domínios de desenvolvimento humano: as línguas, as ciências, a religião, aí aqui entrando mitologias pessoais coletivas, né? As questões de si e dos outros, acho que aí entra a filosofia, talvez, né? Nesse sentido. Desenvolvimento da personalidade, de comportamento, enfim, e as artes como um domínio também à parte, né? Seria algo diferente do que o Cassirer propunha. En fait, quand je considère définir les arts comme un domaine à part entière de développement humain, là, je m'inspire de l'UNESCO et des documents qui considèrent que chaque domaine de développement humain a à la fois un développement endogène par lui-même et un développement exogène. Donc là, je dirais que le domaine des arts, il faut le voir comme un développement endogène avec une logique propre, comme on dira que la logique propre au domaine des sciences est la logique scientifique. Ben là, on dira que pour les arts, la logique propre, c'est justement cette réflexion artistique qu'il y a à la fois dans l'appréciation, la création, l'interprétation, mais aussi dans toute situation, ce qu'on appellera en milieu dégradé, qui ne sont pas dans le domaine des arts. Et c'est pour ça aussi que je dirais, par exemple, l'image, même si elle n'est pas artistique, on peut développer une réflexion artistique en appréciant l'image. Então, entrando nessa perspectiva, né, que a professora defende, que a arte seria um domínio, né, um campo à parte, de forma completa e independente, ela começa aqui apontando a questão da própria condição dessa arte se desenvolver por ela mesma, né? Uma lógica própria, o que seria, então, essa reflexão artística, que não depende ou não está subordinada ou dependente, né? Eu já falei essa palavra, da própria lógica ou dessa reflexão no sentido racional, lógico, né? E essa lógica própria, essa reflexão artística, ela seria uma lógica válida para todas as situações.
né? Mesmo num campo que não seria exatamente aquele definido ou reconhecido como artístico. Aí depois a gente pode discutir sobre isso. Eu tenho cá minhas dúvidas, as minhas perspectivas. En fait, je dirais que c'est un développement exogène et c'est là où souvent il y a deux dimensions dans le développement exogène. Ça veut dire que le domaine, il contribue au développement des autres et c'est là où on retrouve l'idée que les arts servent au développement de langues, servent au développement des sciences, et ça, on l'a dit longtemps, quoi. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que les autres domaines servent aussi au développement des arts, hein. Et quand on pense les autres domaines, par exemple dans l'éducation, on pourrait penser, on pourrait enseigner la géométrie pour enrichir la problématique de la représentation de l'espace en art visuel, de donner dans les cours de maths des cours spécifiques sur la représentation, les problèmes de présentation qui sont en art, pas faire des cours d'art qui sont consacrés à faire des cours de géométrie, vous voyez ce que je veux dire? Même chose pour l'éducation des langues, on pourrait penser très bien aussi, je l'ai dit, que la formation des enseignants en cours de français, pas en cours d'art, j'aimerais qu'on apprenne un petit peu les enseignants quand même à faire des consignes poétiques qui nous serviront nous en enseignement des arts, hein. Vous voyez que là, moi, souvent, ma faculté d'éducation, je suis la seule dans la faculté, au bout de 4 ans de formation des enseignants, à parler de poésie et de leur inviter à utiliser la poésie dans leurs cours, quoi. Alors qu'ils ont 15 fois plus de cours de français que d'art. Ça m'agace un peu. Je dirais par exemple comment l'éducation du développement des personnalités, des comportements et comment on pourrait donner une éducation morale qui invite chacun à développer plus de comportements artistiques dans la vie de tous les jours, par exemple. Évidemment, là, je suis vraiment radicale. Je vais vraiment à l'inverse de ce qu'on fait. Généralement, on fait souvent plutôt les arts au service des autres. Là, moi, je dis, il faut commencer à penser les autres disciplines au service des arts, hein. Então, aqui ela defende, né, a arte como um campo, como os outros, que existe, que tem um desenvolvimento exógeno, né? Um desenvolvimento que contribui, a arte, ela contribui, um domínio, ela é um domínio que contribui para o desenvolvimento de outros domínios, né? Como, por exemplo, a educação da língua, né? Aqui no Brasil, a língua portuguesa, lá a língua francesa, as ciências, ao desenvolvimento pessoal, e é um campo de domínio que ele enriquece o desenvolvimento dos outros campos. Então, por exemplo, uma educação em ciências pelas artes. Por exemplo, a geometria pode enriquecer a problemática da representação do espaço nas artes visuais. Uma educação em línguas pelas artes. Por exemplo, a formação de professores em escritura poética para ter não é conselhos, sugestões no domínio das artes. Ela fala aqui que quando ela estava cursando, ela era a única professora que se preocupava em falar sobre poesia num curso de educação. E nisso ela se incomoda um pouco com o fato, por exemplo, de a língua francesa lá no Quebec ter muito mais aulas, né? Os alunos têm muito mais aulas da disciplina de língua francesa do que de arte. E claro que no Brasil a gente vê isso também, né? No caso, a língua portuguesa. E uma educação no desenvolvimento das personalidades e de grupos, né? No desenvolvimento pessoal, também pelas artes. Então, isso ajudaria, né, no comportamento artístico da vida no cotidiano. Ela diz que, nesse ponto, ela é bastante radical, no sentido de que ela considera que as artes não devem mais estar a serviço das outras disciplinas, dos outros campos de conhecimento, mas a arte é que deveria ser considerada como um campo de conhecimento como os outros, e que os outros pudessem se beneficiar
das artes. Não a arte a serviço dos outros campos de conhecimento, mas os outros campos de conhecimento a serviço das artes. Foi com isso que ela concluiu. Et là, c'est là où finalement, une fois qu'on a pensé un petit peu le développement artistique vraiment comme un développement des gènes, bah, je pense qu'il faut repenser l'éducation puis revenir sur des évidences que l'histoire de l'éducation nous a appris. Par exemple, elle nous a appris que bon, finalement, on forme dans le domaine artistique pour créer, et puis on formerait en sociologie ou en d'autres disciplines pour apprendre à apprécier des images. Je pense, là, je mets en rouge un petit peu mon idée à moi. J'ai dit, bah non, finalement, former en art, c'est former à la fois pour développer une réflexion artistique, que ce soit dans toutes les situations, que ce soit pour créer, apprécier ou interpréter. Que ce soit vraiment là le centre d'éducation artistique. Bom, partindo daquela fala, né, daquelas questões que já foram ditas antes, entramos aqui no terceiro ponto, né? A conclusão sobre repensar, né, a educação artística. Então, essas concepções da educação, elas levam para evidências, né, situações vividas, práticas, programas e itens que a gente até já comentou em outros cursos, a pensar isso por dois lados distintos, né? Um seria de se formar em arte, né, para criar, e formar em outras disciplinas, e ela citou a sociologia, para aprender a apreciar. Então, que o campo das artes seria um campo especializado em formar aquele que se torna o artista, o criador, e outras áreas do conhecimento seriam, então, campos para nos ensinar a apreciar. Bom, gente, eu discordo em vários aspectos disso aqui, mas também posso não estar entendendo bem a explicação dela. Une autre opposition qu'on trouve souvent en art, c'est que souvent la création, ça va être pour développer la créativité, pour faire quelque chose d'un développement personnel, de la personnalité. Et puis qu'apprendre à apprécier, là je l'ai entendu aussi, que ce serait pour émanciper, pour un développement qui serait plus social, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de penser aussi cette séparation développement personnel, création, développement social, l'appréciation. Je pense que l'apprendre à créer, c'est à la fois un développement personnel et social. C'est-à-dire qu'il faudrait apprendre en effet chacun à développer une création personnelle, mais une création qui s'insère aussi dans le monde des arts, par exemple, qui s'insère de manière sociale. Dans la question de l'appréciation aussi, il faudrait voir aussi qu'on développe à la fois un développement social, qu'il s'agit en effet d'émanciper les individus par rapport aux images, mais qu'il faut aussi développer les propres goûts, les intérêts de chacun. Ici, je citerai le cas que j'ai eu dans un projet artistique que j'ai vu, où l'étudiante à la fin me disait, bah, finalement, je continue à écouter les mêmes musiques que j'écoutais avant, mais maintenant, je les écoute différemment. Et je pense qu'il faut essayer d'essayer de ne plus essayer de changer le goût des gens, mais peut-être les enrichir dans cette réflexion qu'ils vont avoir au travers les images et les arts, quoi. Então, aqui ela coloca como um segundo ponto, né? Mara, se puder me ajudar, alguma coisa que eu falhar aqui, que eu achei bastante conteúdo. Aprender a criar para desenvolver a sua personalidade, né? Então, os objetivos de desenvolvimento pessoal, apenas os objetivos de desenvolvimento pessoal. E aprender a apreciar por se inserir na sociedade, né? No sentido de uma emancipação do sujeito. Seriam aqui objetivos de desenvolvimento, apenas objetivos de desenvolvimento social. Então, o que ela coloca seria aprender a criar para um desenvolvimento pessoal e social. Então, cada um contribuindo na sociedade a partir das suas criações. E aprender a apreciar para um desenvolvimento social e pessoal também. Cada um podendo desenvolver os seus próprios gostos e as suas próprias preferências. E daí ela fala que ela participou de um exercício, enfim, que no final era sobre música, e no final a pessoa falou que com aquele exercício ela aprendeu, ela não mudou o gosto dela, ela continua gostando das mesmas coisas. Seria essa última colocação dela. En fait, une autre opposition qu'on trouve aussi actuellement, qui est l'éducation artistique pour apprendre à créer et l'éducation esthétique pour apprendre à apprécier.
On voit ça un peu dans certains textes en éducation. Je dirais que finalement, l'éducation artistique, ben, elle consiste à apprendre à créer et à apprécier, avec une réflexion artistique, évidemment. Et puis dans le domaine des arts, l'éducation esthétique et l'éducation artistique, c'est vraiment inséparable, c'est vraiment très imbriqué. Je vais l'expliquer un petit peu plus quand je parlerai d'éducation esthétique tout à l'heure, hein. Então, o item 3, eu vou falar alguma coisa que eu estou tentando entender aqui, Letícia. É que está se colocando as duas razões, entre aspas, né, de por que ter aula ou educação artística, que seria, né, isso já foi falado em vários outros encontros, essa separação entre ter uma formação nessa área para criar ou uma formação nessa área para apreciar, e onde é que as duas se encontram, e ainda tem a questão da docência nisso, né? Então, é nessa perspectiva que está tendo esses itens aqui enumerados. Então, o terceiro, a educação artística para aprender a criar, e a educação estética para aprender a apreciar, que seria essa separação, né? Que hoje, então, uma formação em artes, ela implica as duas, criar e apreciar, e elas se dão, portanto, juntas, né? Que essas duas deveriam também se dar de forma juntas, então, a educação artística é para aprender a criar e apreciar, isso dentro do domínio das artes, e que a educação estética e a educação artística são inseparáveis. Então, não tem como se educar para apreciar sem educar o artístico também, né? Esses dois campos seriam sempre juntos. En fait, la dernière un peu affirmation, c'est je l'ai retirée d'Alain Kerland dans l'un de ses ouvrages, où il parle d'une éducation artistique pour éduquer à l'art, hein, et puis il parle de l'éducation esthétique pour apprendre par l'art. Je dirais que finalement, il faut penser une éducation pour l'art, c'est-à-dire vraiment pour le développement endogène du domaine des arts, hein. Comme je pense que si on parle de la philosophie, on n'éduque pas à la philosophie, on forme des philosophes, hein, pour développer le domaine de la philosophie, par exemple. Donc là, je pense qu'il faut revenir sur ces... Je ne sais pas si... bon, là, c'est des expressions très françaises, mais généralement, on est encore loin de l'idée que les arts s'enseignent dans certaines théories éducatives aujourd'hui. Et donc, je me dis, bon, bah, finalement, bah, faudrait vraiment une forme aussi. C'est complexe parce que la réflexion artistique, elle est beaucoup plus complexe que l'entendement scientifique. C'est une pensée synthétique, c'est une pensée particulière. Et puis que finalement, l'éducation artistique, esthétique, ben, c'est cette capacité d'utiliser la réflexion artistique dans toutes les situations, à la fois dans le domaine des arts, mais aussi dans les autres domaines du développement humain. Je le définirais comme ça. Microfone ligado. Ok, obrigada. Letícia, sem querer, eu fechei o teu também. Eu fui fechar o da Helena, que estava... Abri. Ok. Então, aqui no ponto 4, ela traz uma referência ao Alain Kerlan, que é um pesquisador francês, e de uma das suas obras, das suas pesquisas, que ele fala que a educação artística seria para educar, para a arte, e a educação estética seria para aprender pela arte. Ela compreende, ela entende que ainda existe uma ideia muito forte de que a educação artística e a educação estética, elas ainda não estão como esse campo de domínio firmado, né? Então, ela entende, né, que a educação artística teria que ser uma educação para a arte, né, para o desenvolvimento desse campo. Então, a educação artística para uma educação para a arte, e a educação estética para aprender a exercer uma reflexão artística em todas as situações, né, envolvendo a criação, a apreciação, a interpretação. E
dentro também de todos os domínios de desenvolvimento humano. Então, de que a arte não esteja mais a serviço dos outros campos de domínio, mas que seja reforçado a arte como um domínio de desenvolvimento endógeno, que é lembrei agora, que ela falou que geralmente existe a ideia de que não se ensina a arte, de que não se tem como ensinar a arte, que seria essa ideia mais voltada à questão que o Alain Kerlan defende. Mas o que ela traz é justamente da necessidade de se reforçar esse campo, de que a arte é um campo de conhecimento como os outros que precisa ser ensinado. Olha isso. En fait, qu'est-ce que je finirais pour dire sur l'éducation esthétique, hein? Edgar Morin, j'aime beaucoup l'expression qu'il a utilisée pour parler de la culture. Il a parlé de la culture comme un caméléon conceptuel. C'est-à-dire un terme qui prend du sens différent selon les auteurs, on ne sait jamais de quoi on parle quand on parle de culture. Je dirais que l'éducation esthétique, c'est aussi un caméléon conceptuel. C'est un terme auquel tout le monde s'entend, mais finalement, on ne parle jamais de la même chose, quasiment. C'est un peu l'impression que j'ai dans la plupart des textes quand on parle d'éducation esthétique. Então, ela começa não, penúltimo, né? O 4, a conclusão sobre educação estética, citando Edgar Morin, que ele utiliza o termo camaleão conceitual quando trata de cultura, no sentido que não existe um consenso do que é cultura, né? E como se define cultura, e que cada autor, cada circunstância, vai produzir um conceito de cultura que de ser Mara? algo. Oi? Ouais, Mara a des problèmes de connexion. Sim, eu acho que ela Tá. Travou? caiu. Bom, vou fazer a tradução. Je vais faire la traduction et Eu estava me escutando. Mas não tô então, escutando você, não. oi, voltou? Para mim eu não tinha nem saído, mas eu vi vocês reclamando, então acho que eu travei, né? Eu acho que deu. Pra gente travou a imagem e a gente não te ouvia mais. Ah, tá. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá, então eu vou traduzir, que ela falou um pouquinho, né? Depois tu pega o pedação. Então, ela citou nesse item 4, né, da conclusão, educação estética. Ela começou citando o Edgar Morin, que utiliza esse termo aí, camaleão conceitual, quando ele trata da cultura, porque esse seria o caso de que não existe um conceito só, que diverge por diferentes autores, que não é um mais certo do que o outro, né? Porque são muitos conceitos e cada um, dentro de um contexto, tem o seu sentido. E aí ela faz essa abordagem para dizer que educação estética é a mesma coisa. Ele é um camaleão conceitual, em torno do qual, né, muita gente concorda com A, outros com B, e não se chega nunca a um consenso e a dizer é isso e não aquilo. Je dirais que finalement, l'éducation esthétique, elle n'est pas spécifique au domaine des arts. Dans chaque domaine du développement humain, on peut parler de développement, d'éducation esthétique en langue, on peut parler d'éducation esthétique en sciences aussi, en art, mais aussi dans le développement personnel. Finalement, je dirais qu'elle soulève toujours la même problématique, l'éducation artistique, quel que soit le domaine dans lequel on parle. Il s'agit en fait d'articuler ce développement personnel et ce développement social finalement. C'est comment les deux peuvent se mettre ensemble pour avoir quelque chose d'harmonieux. Ok. Então, a educação estética, ela não é específica ao domínio das artes, ela é transversal. Então, cada domínio do desenvolvimento humano, as línguas, né, a linguagem, as ciências, as artes, o desenvolvimento pessoal, a personalidade e os comportamentos a educação estética estaria envolvida neles. E ela traz diante disso, ela traz uma mesma problemática, que é como articular de modo democrático o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Então, como articular esse desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento social. En fait, elle va prendre une couleur différente, une définition un petit peu différente, la problématique à chaque fois. Dans le domaine des langues, c'est le problème de l'expression des individus, de leur opinion.
de leur façon de se dire et de se parler, d'échanger finalement entre eux. C'est en sciences, je dirais, c'est l'intérêt, c'est ce qu'on va appeler l'appropriation des sciences, c'est l'intérêt de chacun pour les sciences. Dans le cadre du développement personnel, les questionnements vont être autour du bien-être de chacun et de tous, ce que Foucault appelle le souci de soi articulé au souci des autres. Dans l'histoire de la sexualité, c'est intéressant cette problématique hein, qui est vraiment propre. Donc finalement, moi je dirais qu'en art, on est un petit peu dans une problématique assez proche des sciences. C'est finalement comment chacun va s'approprier les arts à la fois pour lui-même, c'est-à-dire dans des cadres de développement d'une création personnelle, mais aussi d'une appréciation personnelle d'artefacts, qu'ils soient artistiques ou pas. Bon, ça demanderait plus de développement, mais c'est grosso modo ce que je dirais. Eu tô travada aqui na imagem, vocês estão me ouvindo? Então tá. Eu Sim, tô a gente travada, mas escuta eu só tô falando, então a tá bom. imagem está travada mesmo. Tá. Uhum. Então eu vou até fechar para ver se não complica mais. O que é que a professora falou ali, né? Ela está no segundo item ali no quarto parágrafo. Então, essa questão, né, da educação estética, ela assume tonalidades, uma cor, como ela escreveu ali, diferente, conforme onde se aborda essa questão. Então, por exemplo, no campo das línguas, né, da comunicação, ela estaria sendo pensada como um campo da expressão dos indivíduos, né, da sua opinião, do que ele gosta, deixa de gostar, do que ele entende por arte. Já dentro do campo da ciência, ela estaria vinculada a esse algo que seria de interesse de todos, na medida em que ela permite, né, essa circulação da informação também, e de pensar várias coisas. E no campo digamos assim, no campo psicológico, está aqui escrito no desenvolvimento pessoal, estaria então essa arte também vinculada, essa educação estética vinculada a uma perspectiva do bem-estar, né, dos benefícios que a arte nos traz. E que, portanto, caberia a cada um também se ocupar dela como algo para si, mas também para o outro, para esse conjunto, né? Aí tem uma parte aqui nas ciências, é a apropriação das ciências, a adaptação das ciências, a necessidade de cada pessoa, eu não entendi bem como essa abordagem diferente daquela outra lá, mas, enfim, ela conclui, né, que da mesma forma que na ciência, lá na sociologia do Morin, né, a cultura não é algo fechado, único, exclusivo, que tem um conceito definido e ponto, assim também seria na arte, né, porque esse processo de conceber a arte, de apreciar, de se colocar, né, junto à arte, ela é algo que cada pessoa vai produzir conforme a sua individualidade, né? E seja criando ou apreciando algo propriamente artístico e seu ou não. Não sei se eu perdi alguma coisa aqui nesse miolo. En fait, l'éducation esthétique et puis le terme créativité, c'est vraiment deux problématiques propres à l'éducation démocratique, qui traversent tous les domaines du développement humain. La créativité, il est problématique dans les langues, elle est problématique dans les sciences aussi. Elle vient questionner vraiment l'éducation de manière cruciale, mais de manière un peu différente, je dirais. Que l'éducation esthétique, elle questionne sur comment finalement viser un développement social où chacun a une place, où il peut trouver une place. Comment on peut définir des développements de développement social dans une perspective de développement personnel. La créativité, elle vient questionner l'éducation en demandant mais comment on peut penser un développement personnel qui contribue au développement de tout le monde? Comment chacun, par ses propres créations, va enrichir la société? On pourrait dire ça comme ça. Donc finalement, comment on définit les objectifs de développement personnel dans une perspective de développement social? En fait, je crois que ces deux termes-là, il ne faut jamais les dissocier. On a beaucoup de textes qui vont questionner uniquement l'éducation esthétique, puis donc uniquement la créativité. Il me semble qu'il faut penser les deux vraiment dans une articulation, quoi. Então, a educação estética, assim como a criatividade, são esses dois problemas que envolvem a educação, e que são problemas próprios à educação democrática. São duas problemáticas que correspondem
de maneira diferente, né, que questionam, desculpa, de maneira diferente a educação. Então, a educação estética, ela vem questionar a educação para pensar um desenvolvimento social que seja adaptável a cada pessoa, para definir os objetivos de desenvolvimento social dentro de uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, né, de indivíduos e de grupos. Já a criatividade vem questionar a educação democrática de modo a pensar sobre um desenvolvimento pessoal como uma contribuição ao desenvolvimento social, para definir os objetivos de desenvolvimento pessoal dentro de uma perspectiva de desenvolvimento social e, portanto, democrático. Ela coloca que é muito importante, ela considera muito importante não separar essas duas problemáticas, né? A educação estética e a criatividade têm que estar sempre articuladas na educação. Je finirai avec l'appréciation des images. Bah, je dirais que jusqu'ici, ce qu'on a pu voir, c'est que l'appréciation, elle a été développée surtout dans d'autres disciplines que les arts, hein. On l'a un peu négligée dans l'éducation artistique, hein. Et que c'est une thématique pourtant très intéressante pour différentes raisons. Je vais les nommer après. Então, agora entrando no quinto slide, o último, né? Conclusão, apreciações das imagens. Essa é porque antes era da educação, né? Vocês estão acompanhando, né? Porque com esse negócio de traduzir, até eu fico perdida, gente. Já não sei mais onde que está, por isso que eu retomo. Então, o último slide, né? Agora é a apreciação das imagens. Antes é educação estética, assim foi. Educação artística, né? Agora a gente está na apreciação da imagem. Então, essa questão da apreciação das imagens, ela foi desenvolvida em muitas outras áreas, e não exclusivamente na arte, inclusive, né, essa coisa, aí eu estou fazendo parênteses, a professora não falou isso, inclusive essa questão da apreciação, muita gente, mesmo no campo da arte, aborda como leitura de imagens, e a apreciação é uma coisa e leitura de imagens é outra. Então, até porque a arte não é só imagem, né? Então, essa questão da apreciação das imagens é desenvolvida em outros campos, como a linguística, por exemplo, e não apenas, né, e não majoritariamente, às vezes, na própria educação artística. Então, a apreciação está mais associada a uma educação por meio da arte do que propriamente da arte. Por exemplo, como a gente vai discutir, né, como a Letícia vai defender a tese dela, que a imagem publicitária usada na sala de arte não é para discutir o capitalismo e o consumismo e a alienação dos sujeitos. Poderia ser usada dentro de uma aula de sociologia, de filosofia ou outras coisas assim, porque aí, dentro da sala de artes, né, da aula de artes, essa imagem publicitária tem que ser tratada na sua dimensão artística e dentro de uma proposta de educação estética, que não é o compromisso, sem deixar de abordar, pensar que isso também tem a ver, né? Que a sociologia, por exemplo, teria. É isso, Letícia? Fala aí, Terto. É isso, Terto? Ok. Je dirais que la thématique est intéressante, vraiment, je n'y avais pas réfléchi à ça, que vraiment ce thème de l'appréciation, elle vient vraiment soulever dans l'éducation artistique des nouvelles problématiques qu'on ne voit pas avec seulement le thème de la création. On peut le voir là, à travers, entre autres, ce que tu viens de dire, Mara. Je dirais aussi qu'une deuxième raison, c'est que l'éducation, elle vient enrichir l'éducation artistique qu'on voit souvent comme formation à la création uniquement, comme voit quelque chose de finalement productif, hein. Alors que c'est beaucoup plus complexe. L'éducation des sciences, c'est pas de produire de la science ou des technologies, c'est de développer avant tout une réflexion scientifique. Donc je pense que la thématique de l'éducation, de l'appréciation, elle vient vraiment enrichir. Elle nous permet aussi de revoir l'éducation artistique. Souvent, quand on voit son début de l'éducation artistique dans les écoles, uniquement quand on a commencé à faire dessiner ou quand on a commencé à développer la créativité, on voit que finalement, non, l'éducation artistique, elle a commencé déjà très tôt à l'Antiquité, au travers l'éducation par l'art, entre autres, et la place qu'on a accordée à l'appréciation des arts dans la formation des autres disciplines. Je dirais que la dernière chose aussi, c'est là où ça m'a permis d'avancer ça, c'est que
de réunir, de réfléchir à l'éducation artistique comme vraiment l'appréciation et la création dans une même unité, ça permet de donner une cohérence au domaine, avec une logique propre dont j'ai parlé, qui aiderait la réflexion artistique. Donc, je verrai un peu 4 raisons qui rendent intéressante cette problématique de l'appréciation. Então, aqui ela traz, né, as 4 razões pelas quais ela entende que é importante essa questão da problemática da apreciação de imagens, né, da apreciação em arte. A primeira é que ela, dentro da educação artística, ela traz problemáticas diferentes relacionadas à temática de criação. Ela também enriquece a educação artística, geralmente entendida apenas como uma formação à criação, né? Então, de que é como se a arte fosse relacionada só à criação. Então, trazer a apreciação contribui para enriquecer a ideia de que não é só criação. Ela permite de rever a história da educação artística e as suas representações. Então, porque o seu começo, né, o começo da apreciação artística e da educação artística, na verdade, ele começa muito antes dos cursos de desenho ou de criatividade. Começa ainda lá na antiguidade, dentro da história, né, da educação. E ela contribui também para ter em foco uma coerência no domínio das artes em relação a uma lógica própria ao campo. Então, a reflexão artística é para criar ou para apreciar obras de arte, mas também imagens, objetos e o entorno dos indivíduos, dos sujeitos. Ok. Je dirais qu'en conclusion, finalement, la réflexion artistique, c'est évident que, bon, on en parlait justement juste en début de séance, au travers les thèses qu'on voit dans la formation des artistes, des recherches, où là, le processus de création fait vraiment l'objet d'une recherche, d'une réflexion artistique. On peut le voir aussi au travers des mouvements comme l'ABR, l'Advanced Research, mais que dans le cadre d'un processus d'appréciation, on n'a pas encore assez développé, à mon avis, comment la réflexion artistique peut intervenir. Et je pense que là, il faudrait développer vraiment des recherches sur la réflexion artistique en situation d'appréciation d'images ou d'œuvres d'art ou de n'importe quelle chose, environnement, etc. Que ce soit dans le domaine des arts ou de son enseignement, ou de manière générale en sciences de l'éducation et dans toutes les autres disciplines scolaires, comment cette réflexion artistique, dans le cadre d'un processus d'appréciation ou d'un processus de création, ce sera quelque chose qui sera un enrichissement de la pensée humaine, d'une certaine manière. Pour ma part, je suis là où j'ai décidé que j'allais m'atteler maintenant, c'est d'interroger des artistes et des poètes pour savoir justement quelle est la place de l'appréciation des poésies, des œuvres d'art, comme processus de réflexion. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette hypothèse que j'ai? C'est mon prochain travail de recherche. Donc voilà un petit peu où je laisse les choses. Finalement, j'ai l'impression d'avoir rien dit de tout au long de ce séminaire. Vous avez beaucoup dit, beaucoup dire. Il faut Ouais, beaucoup réfléchir. Il y a des choses à réfléchir pour toute la 2024, 25 e como ça. Bom, a última parte, né, seria sobre essa questão aqui do desenvolvimento de uma reflexão artística no campo, né, no momento da apreciação das imagens ou das obras de arte, e que isso precisa ser investigado, né, que essa relação entre a produção artística e a apreciação da imagem não é algo dado, né? O fato de alguém produzir arte não necessariamente habilita a apreciar arte, e que isso já foi conversado várias vezes, né, e colocado em questão. Então, porque existem também dois contextos distintos. Algo que é apreciar essa imagem ou essa obra de arte num campo das artes, entre aqueles que partilham desse campo, e outra questão é isso dentro do campo do ensino, né?
de uma educação, de uma formação de professores de arte e desse próprio universo escolar, onde essa produção artística e essa apreciação vão ocorrer. E também é preciso, então, né, que todas essas matérias, todos esses conhecimentos, todos esses elementos, né, que entram nessa formação, né, daquilo que se entende como educação, eles precisam ter uma dimensão um pouco mais crítica em relação à própria arte, né? Porque ela seria, como aí ela defende, né, uma das 4 áreas do desenvolvimento humano, né? Voltando lá naquele slide anterior, em que o caso se recoloca a língua, né, a religião, as ciências e a arte seria um quarto. E que se entende, e ao entender, né, que é uma das 4 áreas, a educação não poderia se efetivar, se realizar, sem que haja essa possibilidade, né, de incluir aqui a própria arte. E aí ela terminou dizendo, que aí eu respondi em francês, que ela espera, né? Ela termina aqui, ela espera que tenha servido para alguma coisa esses dias todos que a gente passou junto escutando. Eu respondi que sim, né? Para o resto de 2024, para 2025, tem muita coisa que a gente está pensando aqui. Je finirai juste pour vraiment te remercier, Mara, de m'avoir donné l'opportunité, et puis aussi Laetitia, de toutes les deux, d'avoir pris le temps de me traduire, etc. Ça a été vraiment une très belle expérience pour moi. J'espère avoir contribué à la réflexion de tout le monde un petit peu aussi de mon côté, quoi. Donc, je laisse la parole en même temps un peu à tout le monde là maintenant. Je vais me mettre de côté, me taire. Non, c'est à nous de dire merci, merci encore, parce qu'en fait, nous avons eu le travail de traduire. Je parle de moi, de mal traduire tout que tu avais dit, toutes les choses importantes que tu nous avez amenées. Mais le grand travail, le grand effort a été le tien de résumer, organiser, mettre diaporama, partir avec ton cœur un peu écrasé parce que a été trop à dire et le temps s'est fini. Et toutes les séances n'étaient pas possible d'aller jusqu'au bout de tous les diaporamas. Donc, c'est à nous de remercier et ça n'a pas comment payer et rétribuer à vous. C'est un plaisir pour moi, ça a été un plaisir. Né, eu falei que ela agradeceu a gente por ter feito a tradução, por ter tido esse momento aqui do seminário. Eu disse que nós que não tínhamos nada a receber de agradecimento, né? Porque foi uma tradução, assim, aí eu falo por mim, né? Meia boca, assim, um pouco certo, um pouco deixando muita coisa se escapar, não que eu não traduzia as palavras como tinham sido ditas, né? Só que eu não conseguia reter e traduzir tudo que tinha sido dito. E que o grande trabalho foi dela, né? De fazer todos esses slides, de sintetizar, de colocar aqui. E também foi ela que saiu mais frustrada, certamente, do que nós, porque chegava o final do encontro, né? Do tempo, e aqueles slides todos não tinham conseguido ser discutidos. Então, somos nós que agradecemos e agradecemos muito. Bom, ela abriu a palavra para quem quiser trazer as suas questões, né, os seus debates, e aí eu vou esperar um pouquinho, e se ninguém quiser falar nada, eu tenho alguma coisinha para falar. Mas eu prefiro que vocês falem, né? Porque a gente já falou bastante, né, Letícia? A Letícia daqui a pouco vai sair, Letícia, é isso? Isso. Eu Falar daqui uns 10 minutos vou precisar sair. Mas também, né, acho que agora é o momento de quem quiser fazer perguntas ou colocações, fique à vontade.
Larissa, abriu o microfone, pode ficar à vontade de falar. Eu só queria agradecer, na verdade, porque é muito material, né? Ela, ela e vocês, né, oportunizaram para a gente um histórico muito profundo aí, além das questões filosóficas envolvendo o ensino das artes. Cada encontro levanta várias questões e aí haja pensar sobre, né? Então, assim, nesse momento o que me vem é realmente agradecer pela oportunidade e também de ter esse olhar que é das artes, mas nesse diálogo direto com a pedagogia, né? Eu acho que é uma coisa que para a gente aqui no Brasil falta bastante, para a gente conseguir criar esse processo dialógico mesmo. É só quando também junta, né? A gente vai para essas realidades. Porque o que eu vejo nas artes visuais, que é a minha área, né, como professora, é que a gente também está falando sempre com a gente mesmo, parece, e a gente não consegue ir além e buscar essa resposta, né, do que caberia essa educação democrática. Então, foi muito especial, gostaria realmente de agradecer a vocês, né, do laboratório nessa iniciativa. Mara, eu estudei na UDESC faz tempo, eu te ouvia, né, porque tu é da moda, né? Então eu não tive aula diretamente contigo e está sendo um prazer grande te conhecer também a partir dessa iniciativa. Então, parabéns e gratidão à professora Miriam e a vocês todas, a Letícia, a ti, todos que tiveram reunidos para oportunizar esse momento. Uhum. Gratidão. Eu já passo a palavra, Carla, só vou traduzir porque depois eu esqueço, bem rapidinho. Miriam, donc Larissa, elle a remercié beaucoup toutes les rencontres et toutes les sessions. Et plutôt, elle a donné d'attention, elle a enfatisé le fait que la plupart du temps, c'est les artistes, c'est les maîtres, las maîtresses en art qui parlent entre eux. Et qui a été très important à elle de rajouter, comme tu nous fais rajouter, la dimension de l'éducation, de la pédagogie, qui ça a été le plus riche les séminaires, a été cet rapport entre pédagogie et l'art. Merci beaucoup pour ces remarques. Je dirais qu'aussi, c'est peut-être aussi mon originalité d'avoir passé 15 ans dans une faculté d'éducation à défendre les arts, qui m'a amené à la fois à peaufiner mon discours, mais aussi m'enrichir du discours de l'éducation des autres. Et de réfléchir aussi, je crois que, en effet, ce que j'ai constaté ici en arrivant au Québec, c'est que si on enseigne les arts, contrairement en France, bah, c'est que quand même, avec l'idée que c'est des artistes qui sont seulement capables et que l'éducation, la pédagogie n'existe pas vraiment dans le domaine des arts, hein. Mais on peut le comprendre par rapport à l'histoire. À la fois, les arts n'ont jamais été enseignés, et puis de l'autre côté, quand on a pensé les arts dans l'éducation, on les a pensés pour développer les autres disciplines. Donc en effet, je pense que la recherche en didactique des arts doit commencer vraiment, que c'est important maintenant de s'y atteler, que c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Então, enquanto o Carlos fala, eu traduzo para ti ali no chat, tá, Larissa? Então, eu também gostaria de ecoar os agradecimentos, né? Mas no encontro de hoje eu tive uma pequena dúvida, que não é na realidade mais uma consulta de localização de referencial teórico, né? Eu não li toda a obra do Ernest Cassirer, mas li uns 2 ou 3 textos dele, e um deles em especial li umas 10 ou 15 vezes no todo, que foi aquele ensaio sobre o homem, que é uma obra que, como ele apresenta na introdução,
foi um reescrito a pedido quando ele foi para os Estados Unidos, né? Fugido da perseguição nazista, que lá o pessoal solicitou que ele traduzisse a obra clássica dele já na época, que era a Teoria das Formas Simbólicas. Um- são 4 volumes, né? E eu li mais uns outros 2 textos menores do Cassira, mas eu não me lembro onde, não me lembro propriamente dele retirar da arte o atributo de uma forma simbólica específica, né? Porque ele divide, exatamente como ela falou, né, as formas simbólicas entre linguagem, religião, mito e religião, arte e ciência. Inclusive, nesse livro Ensaios sobre os Homens, a segunda parte, os capítulos são divididos exatamente pela redução das formas simbólicas. Então, eu gostaria de pedir para a professora me localizar aí, mais ou menos em que lugar, porque eu gostaria de recuperar essa ideia de que ele está apresentando como transcendental, ou melhor, transversal, né? E retirando da arte atributo de uma forma simbólica específica, como ele separa. Eu vejo o Cassirer muitas vezes fazem aproximações entre as diferentes formas simbólicas, né? Ele indica que, claro, para denominar algo, você estabelece principalmente pela diferença, mas ele tem em certos momentos, ao apresentar essas formas simbólicas, que ele indica alguma similaridade ou alguma aproximação, por exemplo, entre arte e ciência, arte e mitologia, arte e linguagem e tal. Mas isso é uma coisa diferente de dizer que ela é a arte, né? É uma forma transversal e não uma forma específica. Você poderia traduzir, porque eu não tenho francês. Vou fazer a tradução. Uhum. Alors, Miriam, Carlos, il remercie pour le séminaire, pour tous les jours nous avons suivi. Mais aujourd'hui, il y a eu une question qu'il a une doute. C'est sur Cassir. Il a dit qu'il a déjà lu les essais sur l'homme. Je ne sais pas si c'est ce nom on traduit comme ça. Et il voudrait relire cet ouvrage et refaire ses études sur Cassir, surtout sur cette question de l'art comme une dimension, comme un domaine qui traverse les autres 3 domaines, les langues, les sciences et la religion. Donc, c'est où spécifiquement, dans quel ouvrage, quel est le texte qu'il peut rencontrer ça et pour cette discussion? Okay. Déjà, dans le premier ouvrage de Cassirer, donc sur, en effet, l'essai sur l'homme ou sur le langage, je ne sais plus, il va parler des 4 domaines dans un premier temps. Mais finalement, quand on regarde à la fin de sa vie, son dernier ouvrage, c'est la phénoménologie de la conscience. Il n'a écrit que 3 ouvrages, il n'a développé que 3 domaines. Et sa pensée a évolué au fur et à mesure. Et dans le dernier ouvrage, il va définir les arts plutôt comme transversales. Ici, je ne m'appuie pas vraiment sur ma lecture de Cassirer, je m'appuie sur un texte philosophique que j'ai lu dernièrement, que je pourrais peut-être transférer à Mara et qui vous transférera après, qui parle justement du fait que Cassirer avait le projet au départ et puis finalement, il n'a jamais rien écrit comme domaine spécifique des arts. Il a consacré 3 tomes à chacun des développements humains, le langage, les mythes et la religion, enfin bon, tout cela, et puis les sciences, au travers de la phénoménologie de la conscience. Mais il n'a jamais rien écrit comme ouvrage spécifique pour le domaine des arts. Et c'est pour ça que ce philosophe parlait justement des arts vus comme d'une manière transversale. Il faudrait que j'envoie le texte, ça sera mieux expliqué que moi je ne le fais.
Mais j'ai trouvé intéressant cette hypothèse parce que finalement, dans tout ce qu'on voit dans les textes aujourd'hui, on parle beaucoup de culture, on parle beaucoup un petit peu de ces influences de cassiereur. Et puis finalement, on se rend compte, moi je me suis souvent demandé, mais pourquoi tout le monde à la fois valorise les arts en éducation, mais à la fois les dénigre? C'est-à-dire que là, je m'interrogeais. Et c'est vrai que ça a été très, pour moi, ce texte-là de ce philosophe dont il faudrait que je retrouve les références, mais je ne les ai pas là sous le suite, m'a vraiment été éclairant là-dessus. Je pense que, bon, avec les lectures que j'ai pu faire sur l'UNESCO aussi, où j'ai lu près de 80 documents sur le développement culturel, et finalement, je me dis, ben oui, finalement, là, il y a quelque chose qui manque, un domaine qu'on n'a pas vu, quoi. Je vais faire a tradução. Ouais. Então, ela fala o seguinte, que no ensaio sobre o homem, o Cassirer realmente ele traz os quatro domínios, né, os quatro campos. Contudo, no fim da vida dele, que esse ensaio sobre o homem, pelo que eu entendi, ela disse que é a primeira obra dele, assim, uma das primeiras obras. E aí, mais para o final da vida dele, ele traz numa obra chamada Fenomenologia da Consciência, ele não aborda as artes. Ele vai trazer um tomo para cada um dos campos, daqueles três campos de desenvolvimento humano, né? Da religião, das ciências e da linguagem, mas ele não traz um específico para as artes. Ela leu o Cassirer, na verdade, através de um outro filósofo, de um texto que ela vai passar para a Mara compartilhar com a gente, que é uma referência onde ele traz essa questão sobre o Cassirer, porque ela se colocava essa questão, por que às vezes a arte é tão valorizada e às vezes ela é tão deixada de lado. E daí, nas leituras dela sobre os documentos da Unesco em relação ao desenvolvimento cultural, e com também essa outra perspectiva que ela trouxe do Cassirer, ela foi entendendo algumas dessas questões. Vocês querem complementar com alguma coisa, Carlos? Ela ficou de enviar essa referência do texto que ela leu Ok. filósofo, e ela vai enviar para a gente. Ok. Só que o ensaio sobre os homens, ensaio sobre o homem não é uma obra, a primeira obra dele, tá? A primeira obra dele de grande cunho é a teoria das formas simbólicas, tá? E quando ele foi para os Estados Unidos já era bem conhecida, tá? Então, como eu falei, esse ele deixa bem claro na introdução do ensaio sobre os homens, né? Até tem lá uma discussão bem interessante que ele faz, que não fazia sentido traduzir um catatal de 4 volumes, cada um dessa grossura e tal. Se quem quisesse se especializar ou estudar melhor as ideias dele, não aprendia alemão e lia no original. Ademais, já fazia algum tempo, segundo ele, né, que ele está comentando ali na introdução, que levou ele a escrever aquele livro, o contexto e tal, já fazia algum tempo que ele tinha desenvolvido mais algumas coisas e ele estava revisando alguns aspectos que ele tinha posto nessa obra já, digamos assim, né, canônica dele, a teoria das formas simbólicas. Tá? E aí ele prefere fazer um texto mais enxuto, que, ao mesmo tempo que, de alguma forma, resume a teoria das formas simbólicas, acrescenta aquilo que ele tinha desenvolvido a posteriori. Então, certamente não é o último trabalho dele, né? Mas não é o primeiro. Eu não li Pode ser que eu Fenomenologia tenha pego essa da... informação. Pode ser que eu tenha pego essa informação atravessada, mas pelo que eu entendi foi que seria uma das primeiras obras. Não é uma das primeiras, não. Mas a Fenomenologia da Consciência eu não li, então é uma obra que eu prefiro para ver essa questão de como ele revê esse aspecto, seria interessante dar uma olhada. A minha pergunta era mais nessa linha, de saber qual era a obra, onde está essa questão que Que a arte diferencia da atravessaria. posição inicial dele do que continua aparecendo no livro
ensaio sobre o homem. Só isso. Ela falou que esse artigo, se não me engano, é um artigo, um texto que ela vai enviar para a gente, vai estar melhor explicado essa questão. Beleza. Bom, além disso, né, cabe lembrar que o curso foi interessante, porque ao longo que eu ia assistindo, eu ia lembrando de uma série de coisas e outras que eu precisaria ou revisitar ou desenvolver melhor. Hoje mesmo nós tivemos, eu anotei aí, né, no chat, o velho problema, né, de se a arte é uma técnica ou uma poética, né, e nesse sentido, se algo pode ser ensinado ou não. Aliás, é uma discussão também parecida no campo da filosofia, né? Há autores como Kant que defendem que a filosofia não se ensina, né? Então, se desenvolve, se apreende fazendo e não exercitando e tal, e não tem, porque não é provavelmente nessa linha da antiguidade clássica, não é uma técnica, assim como pensava Platão. Né? Há outros pensadores mais pragmáticos que vão ver de outro jeito, né? Então, que é uma técnica, e como técnica pode ser ensinada. Por outro lado, a gente pode encontrar uma perspectiva intermediária. Eu acho que o discurso da professora, de vez em quando, vai nessa linha de uma perspectiva mais holística, né? Então, bom, tem uma série de teorias que explica de história da educação, que explica a função da arte, educação da arte. Bom, é bom conhecer os fundamentos de todas essas teorias e tal, mas todas elas têm algum ponto a ser criticado, ou alguma falha, ou é sensacionalista demais, ou é intelectualista demais e tal. Talvez o interessante seja fazer uma abordagem mais pela totalidade, né? Aliás, ao que lembra também uma certa semelhança na obra do Cassirer, né? Ele diz lá no começo que ele tenta ser a filosofia fez tantas coisas, tantas teorias e outras áreas da humanas, psicologia, sociologia, história e tal, trouxeram tantas coisas para pensar, que seria interessante a gente usar os diferentes métodos para ver o homem de uma forma mais abrangente, né? Para entender o homem de uma forma mais completa, né? Se inspirando numa ideia de Scheler que ele também toma ali na introdução. Isso foi interessante trabalhar. Eu vou precisar ruminar melhor os textos que foram recomendados para leitura, para pensar um pouco mais, né, em algumas questões. Infelizmente, meu francês não é muito bom, e aí na hora de também a gente perde algumas coisas quando está escutando, entende uma parte, outra grande parte coisa, e aí combina com as versões, né? Agradeço as pessoas que fizeram as versões, né? Mesmo reconhecendo algum tipo de problema, mas ninguém aqui é um tradutor juramentado, né, para vir fazer a tradução, então tem que se elogiar e bastante o esforço de fazer com que outras pessoas que não entendam, não dominem razoavelmente bem a língua possam ter acompanhado o curso. E demais é agradecer. Bien, Myriam, Carlos a parlé, né, qu'il remercie, qu'il va revoir toutes ces indications, qu'il y a lire Cassirer aussi, que l'ensaio, não, né? Fugiu aqui. Essai. L'essai sur l'homme a été un ouvrage quand Cassirer arrive aux États-Unis, et qu'il a été demandé de rassembler, de faire un, cer- un, cer- un cer- un résumé, une indication plus précise sur cette question-là, sur où est l'art et où est l'homme dans son œuvre. Et donc, il va revoir, il ne connaît pas la phénoménologie de la conscience.
et il attend que nous envoyions le texte que tu as dit. Et aussi, il a parlé sur la question qui est déjà beaucoup touchée, si l'art est une technique et pour ça on le fait apprendre, ou l'art c'est une politique et on ne peut pas le faire apprendre. Ça que c'est une question qui touche aussi la philosophie d'où elle vient et qui aussi fait penser si c'est possible de faire apprendre être philosophe ou juste parler sur la philosophie. À peu près, c'était ça. C'est certain que c'est un peu culotté de ma part, enfin culotté, l'expression, je ne sais pas comment vous allez dire ça, c'est un peu osé de ma part d'aller remettre en cause la théorie de Cassirer alors que je ne suis pas philosophe. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une grande mode en éducation autour de la culture et de cette influence un petit peu de cette théorie qui est assez innovante, hein, c'est certain, la théorie culturelle. Mais elle a un défaut profond qui est vraiment là, j'ai retrouvé ça, en fait, j'en parlais dans le diaporama le jour 5, mais j'ai pas mis la référence, il faut vraiment que je la retrouve, j'étais en train de la chercher, c'est un auteur qui a écrit ça en 2011. Il dit finalement que Cassirer en 1923 va s'occuper du langage, et c'est vrai que tout centre autour de cette histoire, c'est pour ça que je suis revenue à Kant aussi, l'histoire de le symbole mis sur des émotions. Mais qu'il faudrait peut-être revenir aussi un peu avant à ce que disait Descartes aussi, quand il parlait aussi de la sensibilité comme un corps qui existe en soi, même si c'est un corps muet, une sensibilité muette. Je pense que là, il y a des... Dans l'enthousiasme qu'on peut avoir pour les philosophies comme celle de Cassirer, comme celle de Kant, qui nous permettent en effet de concevoir une pensée démocratique, dans cet enthousiasme-là, je pense qu'on a négligé les arts et qu'il serait le temps de critiquer ces approches culturelles un petit peu, même si elles sont très utiles parce qu'elles vont mettre en avant les langues. Mais à mon avis, en tant que scientifique, moi, j'aime bien comparer la pensée scientifique et la pensée artistique. Mais en tant que scientifique, je ne dirais pas que faire de la science, c'est uniquement manipuler des symboles. Faire de la science, c'est à jouer d'un entendement, c'est d'une manière de réfléchir le monde. Et je me dis que les arts, c'est pas manipuler des symboles uniquement, c'est pas que du langage, c'est une manière de penser le monde. Donc, je vais retrouver la référence. Je l'ai mise là, mais je la recherche. Donc, finalement, oui, c'est de... Ce que dit cet auteur, finalement, je vais le citer exactement, il dit que bien que les considérations de Cassirer sur l'art soient nombreuses au sein de son œuvre, le traitement de l'art en tant que forme symbolique reste nettement moins systématique que les autres domaines. C'est-à-dire qu'il ne le voit pas vraiment comme un domaine systématique, il le voit plus comme quelque chose où il en parle de temps en temps, beaucoup, mais seulement comme un domaine, à chaque fois, quelque chose qu'on relie à chaque fois au langage, qu'on va relier au mythe, qu'on va relier à la science, mais pas comme un domaine spécifique, quoi. Mais bon, c'est sûr que ça demande de... Je me trouve un petit peu osée de faire ça, il faudrait que j'écrive beaucoup plus là-dessus. Das duas, Letícia? Ai, ai, ai. Eu estava aqui digitando uma mensagem. Tá, então eu vou tentar, que eu também estava tentando resolver outra coisa aqui. Mas, no caso, ele... ela pode... Posso? Tá, Tá, começa. Veio agora aqui na Tá. Ela estava falando no começo que eu peguei mais a parte do começo. Talvez foi um pouco assim ousado da parte dela tratar dessa questão do Cassirer, enfim, porque ela não é uma especialista da filosofia, né? Mas ela acredita que o que foi abordado pode contribuir aqui com as discussões. Então, por isso também ela vai compartilhar o texto, né, de referência, para que a gente possa verificar melhor. E daí depois, ali no finalzinho, eu não consegui pegar mais o que se passou. Não sei se tem mais algo a agregar em relação a isso. Mas aí ela estava procurando ali a referência, eu acho que ela encontrou agora e está passando para a Mara ali. Agora no finalzinho eu vi que estava nesse caminho. Eu vou aproveitar então e vou tomar a palavra aqui rapidinho só para dizer o que eu estava escrevendo aqui no chat, que eu vou precisar sair, infelizmente. Só queria agradecer a todos pela compreensão em relação à interpretação do idioma.
como a professora Mara falou, né? A gente vai tentando interpretar o que a gente pode, mas eu acho que as gravações vão ajudar muito a todos nós continuarmos esses estudos, né? A gente pode revisitar isso, os slides, e com mais tempo também, e digerindo todas essas informações. Donc, Myriam, malheureusement, j'ai besoin partir. Mais je te remercie encore pour cette opportunité et pour tous ces apprentissages qu'on peut avoir avec toi et tes études. Ils contribuent beaucoup à nous. Merci beaucoup, Laetitia. Puis on se revoit bientôt pour ta soutenance. Oui, oui. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Bom, não sei se mais alguém queria falar. Acho que a Denise tinha aberto o microfone um momento para falar alguma coisa, Denise. A Elaine, por favor, Elaine, quiser falar? Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto. Bom, boa noite. Bom revê-los novamente. Eu fiquei instigada com esse tema do curso, porque para mim é muito novo. Eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido nada nessa perspectiva, principalmente quando se fala sobre o ensino da arte a partir da apreciação. E eu, pelo menos na meu pouco entendimento sobre isso, eu ficava fazendo uma relação com a questão do ensino da arte para pessoas surdas, já que são pessoas que têm elas apreendem o mundo a partir da visão. A visão para essas pessoas surdas é muito importante. A pessoa, quando ela perde a audição, aí falando de modo biológico, o cérebro dela passa a ficar mais aguçado no sentido da visão. E aí, nesse sentido, eu acredito que seja possível fazer uma correlação entre essa temática da apreciação da arte para pessoas surdas. E sem contar que eu acho que aqui no Brasil a gente dá uma ênfase mais para a questão do ensino da arte do fazer, não é? Que é um pouco diferente dessa conversa que a gente teve aí ao longo dessas aulas. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder conhecer esse caminho de saberes e boa noite novamente. Elaine, ele é do Tour Nord du pays, ele é a Parnaíba, de setor Nord. Et elle aussi, elle a une spécialité, une expertise avec les gens qui n'écoutent pas, les sourds. C'est ça qu'on dit. Et donc, elle a pensé si tout ça qu'on a parlé sur l'appréciation, comment aller penser à partir de quelqu'un qui n'écoute pas. Et pour ça, il y a d'autres façons de voir. C'est ça donc elle a remercié pour les cours parce que jamais elle avait pensé à ces rapports entre apprécier l'image pour quelqu'un qui n'écoute pas et donc tout ça qu'on a parlé ici, il fait penser comment ça marcherait. Donc elle a dit qu'elle va continuer à étudier aussi. Merci beaucoup pour cette référence. J'ai travaillé aussi avec des sourds en formation. C'était une expérience intéressante. J'avais aussi un traducteur ce jour-là pour traduire. Et c'est vrai que ce sont des gens qui ont une autre manière de penser le monde, qui est vraiment une richesse. Et je pense beaucoup de choses à nous apporter aussi dans leur façon de penser le monde, autrement que par le langage articulé. Mais bon, je ne suis pas non plus expert dans le domaine.
ela falou, Elaine, que ela já trabalhou com esse tipo de formação, de trabalhar com pessoas, né, que também são surdas, que têm surdez, e ela concorda que eles têm uma forma toda especial de perceber, de viver, de apreciar a imagem, e que ela acha que é um caminho muito rico aí de reflexão. Bom, eu já fiz aqui uma fotinho, né, para sair amanhã no Instagram, também alguns depoimentos que vocês colocaram ali no chat de agradecimento, talvez a Yara, né, vai usar para fazer aí um fechamento, se ninguém tiver nada contra, né, não vai se citar nome, certamente. Também passou, né, aí a presença, espero que vocês tenham visto e assinado, se não viram é só subir o chat aí. E da minha parte, vou novamente agradecer a Miriam. E assim, várias coisas, claro, né, que eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu faço uma discussão que, para mim, né, sobre a educação estética, que nesse conjunto todo de teorias e perspectivas, em alguns pontos eu não entendo, né? Não abordo dessa forma, não trato nem teórico nem metodologicamente com essa distinção. Até porque eu entendo que um objetivo e o trabalho do ensino das artes na educação básica, e é outro quando se fala em arte na formação de formadores, né? A gente fala em arte no ensino superior, em que está se formando profissionais que vão atuar no campo da arte. Então, dentro dessa perspectiva, também acredito que todas essas teorias têm que ser equacionadas, né? O que é o papel da arte na educação básica e como é que fica essa questão da apreciação e da formação do artista, né? O formar para criar, formar para apreciar, se essa dicotomia existe numa educação básica e, né, se essa dicotomia pode ser trabalhada numa educação superior, numa educação técnica, para formar profissionais que atuam no setor. Então, aqui fica, né, uma questão que me fez sempre presente, todas as colocações, e principalmente a questão de o que é o sujeito, o que é o ato cognoscente, né? Como é que o sujeito humano aprende? Aprende no sentido de se transformar, de agregar a si outros conhecimentos, outras formas de interagir no mundo, outras perspectivas, né, de significar e dar sentido ao mundo que o entorna. Então, né, quando fala do Descartes, do Kant, toda aquela parte que a gente viu mais no início, nos ajuda a definir um pouco essas perspectivas do homem, desse ato cognoscente, e acredito que aí tem uma chave epistemológica para concordar, discordar, né, de todos esses encaminhamentos que foram colocados aqui pelas diferentes teorias e abordagens da educação. Mas, né, foi valiosíssimo essa oportunidade de dialogar com a Miriam. É, em, em 2012, ou algo assim, eu conheci o livro da Miriam, né? Eu comprei um livro da Miriam na França, quando eu estava na França, e eu não a conhecia. E, por acaso, há uns 4 anos, né, Miriam, eu te encontrei pelos e-mails da vida, assim, na Universidade do Quebec, e a Miriam sempre foi uma pessoa super aberta a essa possibilidade, né, de trocar, de se aproximar aqui de uma pesquisadora do sul do Brasil, que é quase nada no mapa do mundo, né, dentro desses estereótipos, dentro dessa grande geopolítica que a academia também reverbera e assina embaixo, né? Então, eu só tenho a agradecer a Miriam por ter se aberto a essa desconhecida que a importunou por um e-mail e que acabou se tornando uma parceira aqui, né, que já recebeu a Letícia, já organizou, contribuiu com um texto para a revista de ensino, que vai fazer parte da banca da Letícia e que tem, principalmente nesse semestre, né, compartilhado tantos boas e importantes discussões conosco. Donc, Myriam, j'ai dit que, en fait, tous les cours me fait penser à beaucoup, que je pense qu'il y a un,
un épigle à penser et à rassembler et à séparer beaucoup de choses, que c'est la même la question comment l'être humain apprend, né? Comment se fait les actes de connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Mais partout, né, ça a été très riche. Si aussi je dis quelque chose qui, comment penser tout ça quand on pense dans l'éducation primaire, dans l'éducation dans le collège, qu'est-ce qui fait la connaissance de l'art dedans, l'école formelle, et qu'est-ce que c'est l'art quand on pense dans l'université, dans la formation de quelqu'un qui va travailler avec l'art. Né? Ça, pour moi, déjà, c'est deux parts bien séparées qu'il faut penser tout qu'on a discuté ici. Mais par contre, je remercie aussi ta générosité parce que j'ai raconté à eux que je te connais à partir de ton livre, qui a été ton doctorat, et que par hasard et par ma félicité, un jour, je te trouvais dans les emails de l'Université de Québec, et à partir de là, on fait de petits ponts, et que ces ponts font de plus en plus fortes, s'élargissent, et comme ça, on est depuis mars ici à faire des échanges, des idées, des possibilités d'apprendre beaucoup avec toi. Donc, je te remercie beaucoup et j'espère bien qu'un jour tu seras au Brésil, ici à Udesc, pour être avec nous aussi, pour avoir plus de chances, né, d'occasion de nous être ensemble. Merci beaucoup à vous aussi. J'arrive pas, j'ai recherché le texte là pour Carlos sur Cassiereur. Je vais l'envoyer à Mara dès que je le retrouve, parce que ça me paraît intéressant aussi de continuer. Non, ça a été une belle opportunité pour moi aussi, et c'est vrai que bon, la rencontre a été comme ça, mais je pense que quand on a des intérêts, il y a des choses qui sont magiques dans la vie, comme ça, des moments où on se dit, ah, c'est des hasards qui font que, des petites choses, et puis finalement, ça devient des grandes choses, et ce qui s'est passé un petit peu de notre rencontre, Mara, et par l'intermédiaire de Laetitia aussi, qui est venue ici au Québec, ça a été l'occasion de mieux connaître, et je suis contente aussi de voir qu'au Brésil, bah, il y a un grand intérêt pour l'éducation artistique qui est encore avec des perspectives que finalement, bah, je ne connais pas non plus, par exemple Barbossa. Enfin, il y a des tas d'auteurs aussi que j'aurais aimé découvrir, mieux connaître. En effet, merci beaucoup encore et bah, bonne continuation à tout le monde dans vos recherches aussi. D'accord. Então, além dela agradecer, ela disse que ela tem muita curiosidade de conhecer a Ana May Barbosa. Il faut venir vite, hein? Ana May Oui, Barbosa, elle a déjà plus que 80 ans. Donc, je ne sais pas jusque-là alors, combien de temps encore elle j'ai sera avec nous. Bien. j'ai regardé son curriculum vitae, c'est quelqu'un qui a traversé l'histoire de l'éducation des arts, l'INSEA, enfin bon, elle était dans tous les trucs importants dans Oui, l'histoire de oui. l'éducation Elle, des arts. c'est une référence à nous. C'est très fort sa contribution à tous. Ouais, c'est vraiment une personnalité incroyable, hein. Vous êtes très fiers au Brésil d'avoir une telle personne. Oui. Não, bom, eu quero lembrar todo mundo, né, que a gente fez uma proposta de vocês contribuírem com um texto a partir do campo que cada um trabalha, né? Então, a escola, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, filosofia, né? São tantas as abordagens que a gente tem aqui nessa pluralidade, que vocês, então, né, recuperando os slides, as literaturas, também agora que a Letícia vai defender, eu acho que ela vai conseguir dar uma atenção, porque a gente lá no começo ficou de procurar referências em português que tratassem dos mesmos temas que a gente está tratando aqui. Só que aí, no primeira semana, lá em março, a gente enviou algumas, depois a gente deletou isso, porque a Letícia estava na loucura de escrever a tese, né? E eu de revisar e todas as outras coisas. Então, a gente também ainda vai enviar isso esse mês para ajudar quem quiser trabalhar no texto.
E aí a gente deu aí um prazo razoável, né, que está lá naquele documento, para se enviar esse texto. A gente vai revisar entre nós, tá? A ideia é que a gente se leia, assim, faça sugestões para crescer esses textos e futuramente, então, a gente fazer uma publicação eletrônica, né? Já que hoje também publicação em papel, além de não ser ecologicamente correta, ela tem uma abrangência muito pequena, né? Porque qualquer coisa que se coloca na rede, muitas pessoas, como eu encontrei a Miriam lá no Canadá, né? A partir de um livro que eu comprei, as pessoas têm muito mais facilidade de encontrar um texto hoje eletrônico do que um texto impresso. Então, né, se a gente conseguir reunir um material suficientemente digno, assim, né, de ser publicado, a intenção é essa. Então, fica o convite para todo mundo. Ah, eu acho que o meu texto vai ser muito ruim. Não, exercita essa escrita, né? Exercita esse diálogo, que talvez não nasça agora um texto muito bom, mas se a gente não começa a exercitar, a gente nunca chega lá. Ok, gente? Então, ó, super obrigada. Miriam, um bon verão, un bon été à toi, parce que vous êtes au été. Je vois que nous sommes tout bien protégés. On a eu même des 2 degrés ici. Je n'étais pas là, mais je sais que les gens étaient beaucoup froids. Et là, il y a dans tout le nord, Raphaël aussi, mais Raphaël a dit qu'il y a de la pluie là-bas. Elisângela aussi, elle n'est pas ouvert la caméra, mais je sais qu'elle est dans le show. Donc, c'est un peu de tous, mais j'espère que vous êtes bien. Gente, muito obrigada mais uma vez, né? Todo mundo aí, cada um com manga curta, manga comprida. E espero que a gente possa se manter aqui nesse encontro de vontade de aprender, né? Isso que importa. Gente, obrigada. Merci beaucoup à vous aussi pour l'écoute et passez une bonne fin d'année. Ah, Bonne oui. Merci. Au revoir.